Bom, daria para a gente estar falando sobre o que foi comentado na mesa aqui, mas não vou entrar nessa para deixar para a gente estar conversando os debates. Só duas coisas que são muito diferentes, que foi colocado pela professora Margarete, que é o gene nos alimentos, quando eu como, e o gene quando é inserido dentro do organismo. Esse gene inserido dentro do organismo passa a se reproduzir. Quando eu como, isso não acontece. Ele é degradado. É uma conversa que vai longe, mas só para a gente levantar a bola para a gente estar conversando. Outra coisa, eu gostaria de saber qual o modelo de risco que foi feito para a liberação do mosquito transgênico. Deveria estar considerando modelo matemático, né, para avaliar o risco do mosquito, contemplando os 4 sorotipos, a população humana envolvida, o mosquito e a contaminação desses mosquitos com o vírus e o meio ambiente. Esse mosquito que nós estamos vendo aí, que foi liberado pela CTN-Bio, ele só foi feito num local no semiárido, lugar seco. Piracicaba não é um lugar seco, nós estamos na Mata Atlântica. A CTN-Bio exige, isso é a exigência da CTN-Bio, que seja feito em todos os biomas onde ele fosse ser liberado. Não foi feito no nosso bioma, ele está liberado. Outra coisa, ele foi aprovado pela CTN-Bio, não foi liberado e aprovado pela Anvisa. Portanto, estão fazendo um experimento aqui. Isso não é liberação comercial. Estão fazendo experimento com a população de um bairro que poderia ser em qualquer outro bairro. Foi escolhido, não sei por que esse bairro, talvez a empresa pudesse escolher melhor. Duvido que só aí tenha dengue em Piracicaba. O senhor Paulo levantou algumas questões, mas eu não conheço. Embora meu pai seja piracicabano, meu avô seja piracicabano, eu não tenho morado aqui, não tenho acompanhado onde está essa dengue. Não tem dúvida que a dengue mata, é um problema seríssimo. No Brasil não é de hoje, né? Esse mesmo mosquito já causou a febre amarela, já foi reduzida a população, de outras formas, sem usar mosquito transgênico nenhum, né? É claro que a população era outra, a situação é outra hoje. Próximo, por favor. Esse é o mosquito à esquerda, a fêmea, que não tem aquele órgão para chupar o sangue da gente. E à direita, o mosquito, o macho, que vai chupar o sangue. Então, quando eu coloco numa gaiola só as fêmeas... claro. O mosquito à esquerda, o macho, desculpe. E à direita, é claro, né? A fêmea que vai sugar o sangue para poder fazer com que os ovos sejam férteis e ela possa deixar descendentes. Então, é sério mesmo. Próximo, por favor. Só mostrando uma aedes saindo da pulpa. Então, ele tem aquelas fases que todo mundo sabe: o ovo, a larva, a pulpa e o adulto, né? É um problema seríssimo. Próximo. Existem 4 sorotipos, ou seja, 4 vírus diferentes aí dentro que ele transmite. Se houver uma epidemia do tipo 1, por exemplo, se houver, a população está imunizada. Se eu já recebi eu acabo tendo anticorpos àquele vírus. Mas se vier outro vírus, eu posso ter a dengue de novo, e assim vai. Então, esse é um outro fator complicador que deve ser levado em conta em liberação e em epidemiologia quando está falando de mosquito. Próximo. A gente tem que considerar os sorotipos existentes, o comportamento do mosquito, a população humana local, se ela tem resistência ou não, e o ambiente. Nós estamos num ambiente diferente de onde foram feitos experimentos em Jacobina e Juazeiro. E eu estive lá vendo também. Próximo. Bom, esse mosquito é o da Oxitec 513, né, liberado por uma empresa inglesa, uma associação com a Mosca Média da Universidade de São Paulo. Foi liberado em abril de 2014, mas não pela CTN-Bio, mas não pela Anvisa. Não está liberado para uso comercial. Estão fazendo experimento aqui. Próximo. Bom, o Brasil é o único país do mundo que liberou em cima de uma população humana isso. Na Flórida nós temos problema de dengue também, os Estados Unidos não aceita isso. Por que eles não aceitaram? São mais bobinhos que a gente, com certeza, né? Deve ser esse o motivo. Eles exigem muito mais estudos para que isso seja de fato liberado. E nós flexibilizamos bastante. O próximo. Bom, o próximo pode ir. Pode ir o próximo, por favor. Só para dar uma acelerada, que senão uma das coisas que se diz é que a larva não sobrevive sem a presença de tetraciclina, que o professor Paulo ressaltou muito bem, né? E deve ser liberado mais ou menos a população de 10 a 100 mosquitos transgênicos para cada mosquito não transgênico, para que ela seja efetiva. E a pergunta: não existe antibiótico no meio ambiente? O professor Paulo fez umas considerações. Próximo, por favor. Pode ir, próximo. Ontem, no noticiário, vocês viram nos Estados Unidos o governo tentando que não se use antibiótico na população de animais, e no Brasil se usa, embora tenha proibição, se usa. Por que se usa antibiótico?
porque uma população adensada de animais, se tiver um doente, todos morrem. Então, é preventivo, né? Só para ver, o próximo, por favor. 41 toneladas de antibióticos são usados nos Estados Unidos por dia. No Brasil, nós temos um rebanho bovino maior, está certo que não é estabulado, mas nós temos um rebanho bovino tão grande quanto eles. E criação de frangos e suínos e tal. E a ração feita desses animais, próximo, por favor. Só para ter uma ideia, foi feito um teste com criação desse mosquito, sem querer, na verdade, um que estava trabalhando para o Oxitec criou esse mosquito, tem que ter matéria orgânica para a larva comer, a larva não vive de água só. E para a criação foi colocado ração de animal, ração de gato. Essa ração de gato tinha frango, foi feita com frango. Esse frango, então, foi criado com antibiótico, foi processada essa carne, mesmo processado e fazendo a ração, ainda tinha antibiótico suficiente para fazer o mosquito crescer na proporção de 15%. Então, agora, os nossos esgotos, a maioria das cidades de periferia, são a céu aberto. Quem garante que não tem antibiótico ali e no nível que o mosquito cresce? Não tem nenhum dado dizendo, olha, nesse nível o mosquito não cresce, nesse nível cresce, como não tem dados também de quanto tem de antibiótico na água de esgoto nossa. Próximo. Bom, isso implica num risco da tecnologia, porque, volta só ao anterior, por favor, uma outra coisa, não está aí, mas está em outra. Tem uma sobrevivência da fêmea, pode o próximo, tem uma sobrevivência da fêmea de 3%, dada pela própria empresa. Então, quando eu libero o macho, esses que estão mandando vocês colocarem a mãozinha, deve ter sido uma seleção bem feita, né? Não que não seja bem feita, mas na pressa de fazer milhões de mosquitos, há como o senhor falou, um risco, né? Um risco de 3% de fêmeas saírem aí. Essas fêmeas vão picar e vão estar transmitindo também a dengue. E é um mosquito exógeno, ou seja, não embora seja a mesma espécie, ele foi criado em outro local durante muito tempo. Como isso vai se comportar aqui, não se sabe. Uma outra coisa que se diz, a empresa diz, olha, se deu problema, eu interrompo a liberação e boa. Tem um estudo que vai passar aí na frente, foi feito na África, mostrando que mesmo um ano após ter cessado a liberação, quase um ano depois ainda era encontrado um mosquito transgênico no ambiente. Então era esse mosquito, mas então ele permanece de alguma forma no ambiente também. Então não é tão simples assim, eu tiro, acaba. Próximo. Bom, aí só essa liberação involuntária de fêmeas, né? São liberadas 200 fêmeas por cada milhão, que dá mais ou menos 3%, né? Nas Ilhas Caimã foi feito um experimento com a população humana, que ocorreu a prática, foram 5.000 fêmeas por cada milhão, diferente um pouco do que a empresa está dizendo. Ela produz na região de Campinas, que seria a capacidade, 4 milhões de mosquitos por semana, nós temos 20.000 fêmeas por semana sendo liberadas no ambiente, transgênicas. Tá? Próximo. Tem um estudo que diz o seguinte, quando eu abaixo a população de Aedes, nem sempre tem uma correlação direta com a redução da doença. Não foi feito um estudo criterioso pela empresa, fazendo uma correlação de redução do mosquito e redução da doença. Esse dado que foi falado aqui, que a professora Margarete colocou, em 2015 o prefeito lá disse que tinha calamidade. Se foi liberado só num bairro, como é que podia diminuir a incidência de dengue no município inteiro? Impossível. Esse dado é furado, né? Óbvio. É simples uma conta dessa. Eu liberei num bairro, só uma cidade grande, não tinha condições de espalhar, como ela diz, ela vai indo devagarzinho, né? E não chegou no todo ainda. Tem fatores ambientais, todos aqueles fatores que eu coloquei, que são feitos uma avaliação de risco, que devem ser considerados. Provavelmente algum outro fator externo ambiental que levou que a população do mosquito, a incidência da doença baixasse, porque a população toda já estava contaminada com um sorotipo e não apareceu um outro sorotipo no local. Pode ser, estou fazendo conjunturas, tá? Mas esse dado, eu não teria coragem de falar que eu apliquei num lugarzinho e a cidade toda teve uma redução da dengue. Muito estranho, né? Então, tem inclusive dados mostrando, eu estou deixando claro que é para a população que vai ser submetida a isso tenha consciência do que está acontecendo, o que pode acontecer, tá? Não é tão simples assim como eu vender um sorvete para vocês, né? Um estudo foi feito na Tailândia, quando eu reduzi a população de mosquito, eu tive, na verdade, um aumento da incidência da doença. Por quê? Porque existem outras interações, aquelas 4 interações que eu falei com vocês, né?
Pode ir ao próximo, por favor, tem um exemplozinho, eu acho. O lance do Aedes albopictus, que diz é difícil. Não, ele tem outro nicho, não vai entrar. Tem um dado, próximo, por favor. Bom, a febre, essa outra febre chikungunya, foi feito um estudo no Rio de Janeiro, que normalmente ela leva 7 dias para incubar e disseminar essa nova febre que está aparecendo por aí. Nós logo vamos ter notícias dela, no Brasil já tem, em vários locais. Ela leva 7 dias. Com o Aedes albopictus, ela levou 2 dias só. Então, se o Aedes albopictus chegar, ele vai apressar algumas outras doenças também. Não sabemos da dengue ainda, não tem relatos. Próximo. Isso aqui, aquele mapa ali em cima, é a Flórida, nos Estados Unidos. O primeiro mapa lá em cima, de 86 e 87, mostra ele não pintado de amarelo. À medida que foi passando o tempo, esse dado é de 86 e 87 até 94. Como cresceu a população de Aedes albopictus no local. Então, ele tomou um espaço, ele não existia naquelas áreas e passou a existir depois. Não foi liberado o mosquito transgênico lá. Mas porque ele tem uma competição, a fêmea do Aedes aegypti, ela cruza com o macho do Aedes albopictus, mas ela é um híbrido que não deixa descendentes. Então, o Aedes albopictus cresce em cima disso. Tá? Tem o mesmo dado, pode ir, por favor. Na Flórida, então, esse é o dado da Flórida, né? Pode ir o próximo. No Panamá foi feito o mesmo estudo, mostrando a mesma coisa, o Aedes albopictus crescendo em cima. Então, é uma possibilidade muito clara, muito lógica que pode acontecer. Nós temos que estar monitorando, ao mesmo tempo, a Aedes albopictus e a Aedes aegypti. Não foi feito na experimentação antes de liberar. Tinha que ter sido feito também. Próximo. Esses são os dois, né? O albopictus e o Aedes aegypti. Pode ir o próximo. Aquela história que eu falei a vocês, a simples redução do mosquito da dengue não tem uma correlação direta com a redução da doença. Então, aqueles dados que foram apresentados aqui lá de Jacobina não procedem, né? Não tem lógica aquela explicação. Então, os dados disponibilizados pela empresa falam apenas redução da população do mosquito da dengue. Não tem dados comprovados com estudos da empresa mostrando redução da dengue associada, tá, no local. Próximo. Bom, se ele cruzar com o mosquito silvestre, algumas características genéticas podem ser transmitidas à população local de mosquito silvestre, que a gente não sabe como é que isso vai se comportar, tá? 4 tipos diferentes da dengue, já foi falado também. Deixa eu acelerar, só depois a gente pode voltar em algumas coisas, mas só para a gente ganhar tempo aí. Próximo. Outra falácia, né? Suspender a liberação do mosquito deixa de ser problema. Aquele que falei para vocês, no Quênia foi feito um estudo na década de 70, 2 marcadores genéticos de machos GM liberados continuavam aparecendo na população após um ano, quase um ano. Então não é assim tão simples. Parei, fechou, para tudo. Próximo. Deixa eu ver se... essa história que eu estava falando, que não depende só da população, na verdade, do mosquito, né? Vai depender de uma série de correlações. Vários autores negam haver essa correlação significativa entre a densidade do mosquito e a presença da doença e do vetor do vírus na comunidade, na verdade, né? Basta apenas 10 a 20 fêmeas de Aedes aegypti por residência e que 1 ou 2 estejam infectadas para que a doença se estabeleça e tenha uma epidemia, na verdade, tá? Pode ser o próximo, por favor. Outra coisa que eu já falei no começo, mas para liberar era obrigado, a CTNBio obriga a fazer, e não foi feito isso, ela liberou assim mesmo, ou seja, passando em cima das regras da própria CTNBio. Não foi feito para outros biomas, foi feito só para Caatinga, região seca. Nós estamos numa região de Mata Atlântica, totalmente diferente. A biologia do mosquito tem muito a ver com o ambiente. A gente não sabe o que vai acontecer e foi atropelado. Próximo. O projeto, quando chegou na CTNBio, foi mandado consultores externos. A primeira consultora externa, a DOC, ela fez o seguinte: o experimento não é fundamentado nem em experimento prévio, nem em publicações alertando para que experimentos em contenção devem ser primeiramente efetuados para garantir a segurança da liberação. A CTNBio liberou no meio ambiente antes que houvessem a empresa apresentado estudos aqui no Brasil em contenção, ou seja, em laboratório. É a primeira etapa. Na CTNBio eu faço em laboratório, depois eu faço a campo e depois eu peço a liberação comercial. Outra coisa muito grave que a CTNBio atropelou também. Então, são regras da CTNBio que existem, como o Paulo falou, mas foram todas atropeladas. Por quê? Vocês devem buscar essa resposta em algum lugar.
Ele é classificado como classe de risco 2, ou seja, classe de risco mais alta. Ele foi avaliado como classe de risco 1. Então, o processo é muito mais simplificado. Essa é uma outra coisa ilegal que foi feita dentro da CTN-Bio para, não sei porquê, mas para acelerar o processo, foi alertado e nunca foi feita uma reavaliação. Primeiro, que no mundo inteiro não existe ainda procedimento, um protocolo para fazer esse tipo de experimento. Por isso que nenhum lugar do mundo foi liberado e por isso os Estados Unidos ainda não liberou também. Próximo, por favor. Está acabando. Só a velocidade do processo. Em 2007, a Oxitec chegou no mundo procurando parceiros, principalmente aqui na América, né? Em 2010, em agosto, em São Paulo, teve um evento que teve participantes, inclusive a USP, né? Em 2010 mesmo, em 2010 ela veio aqui tentar fazer uma discussão com um parceiro aqui dentro. Em 2010 mesmo, a doutora Elizabeth Capur, que está aqui, começou a trabalhar, desculpa, Margarete, perdão, Margarete, com o mosquito da USP para adaptação do ambiente brasileiro. Próximo. Em 2011, apenas um ano logo dessa adaptação dentro do laboratório, a Biofábrica na Mosca Média já estava produzindo 550 mil machos por semana, né? Em 2011, experimentação com população de cobaias em Juazeiro, em bairros rurais também separados. Eu digo cobaia porque nenhum lugar do mundo aceitou fazer isso, tá? E não foi feito em contenção, já foi para campo. 2012, solicitação também para liberação planejada no meio ambiente em Jacobina. Nessa época, nós fizemos uma série de conjecturas. Por que já fazer no outro local se não tinha resultado ainda em Juazeiro? Não tinha resultados ainda consistentes em Juazeiro. Nós fomos contra, pedimos uma revisão, apesar que o doutor Paulo disse que sempre se aporta documentos aí. Nesse documento que eu peguei para avaliar, o que tinha é o que a empresa colocou. O avaliador, que era um ex-professor da USP, também não colocou uma bibliografia sequer a mais, ele não consultou nenhuma bibliografia, existia bibliografia disponível para liberar essa liberação planejada em Jacobina, contrariando ao que deve ser feito. A gente tem que aportar mais bibliografia e discutir o processo de fato, né? Então, foi aceito por votação também na CTN-Bio, como o doutor Paulo já colocou. O próximo. Aqui é duro falar Paulo, que são dois Paulos, às vezes confunde. Vou tentar falar. Até tem mais outro Paulo, tá sobrando o Paulo. Bom, foi solicitada uma visita técnica para esclarecer isso, né? Então, e embora nem tudo foi respondido como a doutora Margarete colocou, uma das coisas que não foi respondida na época, inclusive quando a gente perguntou para ela se havia consentimento da população, ela disse que não sabia que tinha, está documentado isso, que não sabia que tinha que pedir consentimento se a gente vai fazer entrevista com a população, você tem que ter uma anuência da população que aquilo vai ser feito, que eu vou divulgar aquilo. Quando eu vou soltar um mosquito em cima da população, isso eticamente é mais grave ainda. Não tinha. Eu não vi até hoje passar pelo Conselho de Ética da USP, que era a empresa a universidade que estava fazendo isso, um protocolo muito bem claro até o final de onde eu vi esse processo, né? E em 2013, sem apresentar os resultados conclusivos dos experimentos de campo em Jacobina e Juazeiro, foi solicitada a liberação comercial. Isso também não ocorre na CTN-Bio. Normalmente se espera, claro, se o experimento de campo é para ver se aquilo tem algum problema ou não. Antes de estar pronto esses resultados, foi solicitada a liberação comercial e foi aceita, pasmem, totalmente avesso às regras da CTN-Bio também. Então, nós estamos num processo que foi acelerado, que nós temos hoje a liberação da CTN-Bio, mas não temos liberação da Anvisa ainda. E vocês não estão com um processo finalizado e outorgado pela Anvisa. Vocês estão com mais um experimento da empresa. Parabéns. Próximo. Bom, o senhor quer que eu pare? Não quero ouvir mais nada sobre... Está incomodando? Tá. Então, eu estou parando, então. Tá? Por favor, até agora o plenário se comportou de forma exemplar. Só para finalizar mais um. E eu vou permitir a outra parte o mesmo 1 minuto e meio que eu estou dando para concluir. Próximo, por favor.
Próximo. Próximo. Por favor, passe o próximo aí, estou esperando, senão o tempo vai... Olha, depois que foi liberado na CETINI-BIO, foi solicitado, por favor, vamos conversar entre a gente, fica melhor. Foi solicitado que a CETINI-BIO fizesse uma audiência pública no Brasil para essa liberação ter sido aceita pela população mesmo, como nós estamos fazendo aqui de uma forma democrática. Acho que isso a gente deve ao CODEMA e à Câmara de Vereadores, e ao vereador que puxou essa discussão aqui. É realmente um avanço, porque a CETINI-BIO não abriu esse espaço, né? Foi também solicitada uma consulta ao Conselho Nacional de Segurança, que é o órgão maior que define tudo que foi na CETINI-BIO. Se ele não contestar, está valendo, né? E foi negado também, dentro da CETINI-BIO, por votação. Se a gente quer transparência, quanto mais discussão, melhor, né? Bom, o próximo, por favor, não vou entrar nesse... Bom, então a liberação comercial tem que ter a Anvisa, não foi feita ainda. O próximo, por favor. Essa liberação deixou a todos os brasileiros, quando for feita essa experimentação, a ser cobaia, como foi feito em Jacobina e Juazeiro. Pronto, só o próximo para fechar e boa. Esse é como feita a separação aqui. Próximo, a empresa tem todos esses dados. Aqui é que eu acompanhei lá em Juazeiro. Próximo. Esse é que vai ser feito aqui também, provavelmente muito parecido, né? Essa é a fábrica da música média em Juazeiro. Próximo. A armadilha, como é colocada. O próximo, estou fazendo o papel da empresa aí agora, né? Então tá, obrigado.